Amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, Morro da Carolina, no Jacatinã do Caxias, na congregação Jardim Santa Marta Belfor Roxo, na congregação em Nova Campinas do Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Dominical. Estamos agora começando o ano de 2024 e nós utilizamos em nossa igreja a revista da CPAD, Lições Bíblicas de Adultos. Nesse primeiro trimestre de 2024, nós vamos estudar como título do trimestre o Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Estaremos estudando diversas lições. Vamos começar aqui na lição 1 com a origem da igreja, depois vamos estudar a imagem bíblica da igreja, a natureza da igreja, a igreja, o reino de Deus, enfim, diversas lições que nos estarão ensinando coisas maravilhosas. O comentarista desse trimestre é o pastor José Gonçalves, líder da Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí. Ele é mestre em teologia, graduado em filosofia e escritor de diversas obras editadas pela CPAD e membro da Comissão de Apologética da CGADB. E aqui vamos aprender alguma coisa sobre a igreja com estas lições. Então vamos começar aqui, lição 1, a origem da igreja. Texto áudio. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Verdade prática: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Leitura bíblica em classe, Atos 2:1 e 2, e também o 37 e 38. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estávamos assentados. Ouvindo eles isto, versículo 37, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Nossa introdução desta primeira lição nos diz: uma rápida leitura do Novo Testamento é suficiente para percebermos o que a igreja é de fato e que importância ela tem. Para os apóstolos e os primeiros cristãos, a igreja era relevante. Paulo, por exemplo, denominou de coluna e firmeza da verdade, 1 Timóteo 3,15. E Pedro a chamou de geração eleita, 1 Pedro 2,9. Nesta lição mostraremos o que a Bíblia de fato revela sobre a Igreja de Deus. Veremos que a eclésia, a Igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas, é uma instituição divina. Então, sempre a gente fala aqui quando vai começar a lição inaugural, a primeira lição. Essa primeira lição sempre é para dar um conceito do assunto que vai ser estudado no trimestre. E algumas coisas serão repetidas e outras serão aprofundadas no decorrer de cada lição. Essa primeira lição, comumente, é para que nós nos inteiremos sobre o assunto do trimestre. O assunto aqui é o corpo de Cristo e o assunto aqui é a igreja. Então, Paulo chama a igreja de coluna e firmeza da verdade. Pedro chama de geração eleita. Então, os autores do Novo Testamento, os apóstolos de Cristo, levavam a sério a questão igreja. E por final, nessa finalzinho da introdução, gostei, até separei frisei esta última frase. Veremos que a eclésia, a igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas, é uma instituição divina. Então, nem toda a associação de pessoas com o fim
de adorar a Deus é a verdadeira Igreja de Cristo. A verdadeira Igreja de Cristo é uma instituição divina. E como sendo instituição divina, ela segue os padrões bíblicos, os padrões da Palavra de Deus. Hoje, se você ver o nosso censo, agora recentemente tivemos toda vez que faz o censo, pergunta quem é cristão. E aí parece que no Brasil tem não sei quantos milhões de cristãos. Mas nesse grupo existem os católicos romanos, que têm uma Bíblia igual a nossa até certo ponto, diferente com os livros apócrifos. Vem os testemunhos de Jeová, que tem uma tradução diferente da nossa, feita por eles mesmos. Eu não vou aqui ficar discutindo, porque nós não estamos discutindo heresiologia, estamos discutindo a questão de igreja. Mas apenas comentando com os irmãos. Então nem todo mundo que se reúne para aparentemente louvar a Deus, o grupo se reúne, a associação, tem um nome, tem um CNPJ, sei lá o quê, é realmente a Igreja Verdadeira de Cristo. A Igreja Verdadeira de Cristo é uma instituição divina. Nós vamos aprender isso durante todo esse trimestre. Primeiro ponto, o povo de Deus na Bíblia e na história. Primeira subdivisão, no Antigo Testamento. O termo hebraico, eu não sei falar bem hebraico, tá, meus irmãos e irmãos, então eu vou falar aqui na minha pronúncia. Qual é usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus debaixo do Antigo Pacto. Nesse aspecto, o seu uso é o de uma convocação para uma assembleia, ou o ato de reunir-se em assembleia. Desta forma, o Quoral é descrito como povo reunido em Deuteronômio 4:10, congregação do povo em Juízes 22, multidão em 1 Samuel 17:47, na Nova Almeida, NAA, congregação em 1 Reis 8:22, congregação de Israel em 1 Crônica 3:2, grande ajuntamento em Neemias 5:7. O termo Quoral, portanto, no contexto do Antigo Testamento, se refere ao Israel étnico, uma nação que juntava, reunia tanto com fins culticos ou não. Então, vamos ver aqui. Igreja, no sentido que temos a partir do Novo Testamento, é diferente do ajuntamento para cultuar a Deus no Antigo Testamento. Tudo no Antigo Testamento apontava para Cristo e algumas coisas também apontavam para a igreja. O Antigo Testamento diz aqui na última frase, eles se juntavam, um grupo étnico, ou seja, descendente de Abraão, se ajuntavam, e aqueles que se agregavam também, porque havia algumas pessoas como Raabe, Ruth, que se uniram àquele povo, e outros mais que não eram descendentes de Abraão, mas que também cultuavam a Deus. Mas os descendentes de Abraão é aqueles que se convertiam ao judaísmo. Essas pessoas estavam ali reunidas para cultuar a Deus, mas às vezes estavam reunidas para tratar de outros assuntos referentes somente à nação. Tá? Então, aqui é uma visão de como acontecia no Antigo Testamento. Agora vamos para o Novo Testamento. O termo grego eclésia se refere à igreja cristã. Contudo, no contexto neotestamentário, o seu sentido diferirá do que lhe é dado no Antigo Testamento, tanto na forma como na função. Não é apenas uma raça ou nação, mas todos aqueles de diferentes raças e nações que foram comprados pelo sangue de Cristo. Aí temos Efésios 3:6, Atos 20:28, Apocalipse 5:9, que nos dão claramente esse sentido. Assim, no sentido do Novo Testamento, é majoritariamente sacro, isto é, uma assembleia de crentes que se juntaram para adorar a Deus, como está aqui em Atos 2:5 e Atos 3:1, que é a igreja de Antioquia da Síria, no caso dos Atos 3:1 e até 12:5 também. Não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados que se reúnem para adorar a Deus. Jesus, por exemplo, usou o termo eclésia como um contexto exclusivo, o povo adquirido pelo seu sangue. Então vamos ver aqui.
a gente sempre diz que é um estudo bíblico, que a gente tem que ir à Bíblia e ver os textos citados. Sempre falamos e repetimos. Não estamos estudando aqui algo, um estudo que é apenas denominacional da Assembleia de Deus, pois usamos a revista da Assembleia de Deus, o pensamento pessoal do pastor José Gonçalves, mas um estudo bíblico onde vários textos são citados e nós podemos ler e conferir. Veja o que o Senhor disse em Mateus 16:18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o Senhor chamou a igreja de povo adquirido pelo seu sangue. Dessa forma, o uso paulino de eclésia nas suas epístolas designa sempre a comunidade dos salvos. Se vemos Paulo saudando a igreja em 1 Coríntios 1:2, ensinando a igreja em 1 Coríntios 7:17, disciplinando o uso dos dons de adoração na igreja em 1 Coríntios 14:4, 5, 12, 19, 23, 28, 33, 34, 35, e dando diretriz à igreja em 1 Coríntios 16:1. Então, como já havíamos falado sobre a questão do Antigo Testamento, o povo judeu servia ao Deus vivo e verdadeiro, se ajuntava muitas vezes para adorar o Senhor e também se ajuntava para tratar de problemas nacionais, porque era uma questão étnica. O conceito do Novo Testamento é diferente. A igreja são aqueles que são remidos e lavados no sangue do Cordeiro, aqueles que aceitaram a Cristo e foram comprados pelo seu sangue, como está escrito lá no texto em que Pedro, o pessoal pergunta a Pedro, e o que nós vamos fazer? Arrependei-vos, serem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, e vocês vão fazer parte da igreja, a bênção, e vão receber os dons do Espírito também. Então, como é que aqui não está falando ainda, logicamente vai se falar durante esse trimestre. Existe uma lição, se não me engano, só sobre o batismo, mas já estamos aqui na lição introdutória. Então, como eu me adentro a igreja de Cristo? Adentro a igreja de Cristo, reconhecendo que eu sou pecador, reconhecendo que só Cristo pode perdoar o meu pecado, entendendo o seu sacrifício na cruz e tendo a minha vida transformada pelo poder de Deus. É o Espírito Santo que me convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí eu me preparo, me batizo, torno-me membro da igreja e agora eu vou fazer aquilo que Deus tem o plano para mim. Dentro da obra de Deus. Tocar, cantar, evangelizar, pregar, ser um pastor, ser um missionário, isso é uma coisa de Deus para conosco. E, como a gente sempre diz aqui, várias vezes, pastor, entrei e estou na igreja, e agora? Agora tem que permanecer até o fim. Porque lá em Mateus, capítulo 24, diz, aquele que permanecer até o fim será salvo. Então, estar na igreja e permanecer. E a igreja o que é? É todos esses que aceitaram a Cristo como Salvador, reunidos para louvar o Senhor. Dá para reunir todos os crentes em todo o mundo em um só lugar? Não. Não me pergunte por quê, eu nem sei se a gente vai estudar isso aqui, ele vai falar sobre questão denominacional, mas o Senhor permitiu que houvesse denominações. As denominações têm diferenças, às vezes, doutrinárias. Um pensa de uma maneira em certo aspecto teológico, o outro pensa de outro. Mas o que une essas denominações é que todos estão debaixo do sangue de Cristo, todos aqueles que aceitam o único meio de salvação é o Senhor. Que não rejeitam o Deus verdadeiro, que não são três deuses, como alguns dizem, mas são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um único Deus em três pessoas. Então, se não rejeita isso, entende que Cristo é o Salvador, que a forma de entrada na igreja é o batismo, enfim, todas aquelas doutrinas fundamentais, então, é a igreja de Cristo. Então, a igreja de Cristo, em vários bairros, em várias ruas, nos estados, no país, no mundo. Esta é a verdadeira eclésia, que um dia vai se juntar sim, lá no céu, quando Cristo vier arrebatar a sua igreja. A história cristã. Há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conceito.
visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Após a reforma do século XVI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito do que uma igreja é de fato. Em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Por outro lado, de acordo com um documento de uma grande denominação pentecostal americana, entendemos a igreja como o corpo de Cristo, habitação de Deus através do Espírito Santo, com divinas nomeações para o cumprimento da sua grande comissão, onde cada crente nascido do Espírito é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos, que estão escritos no céu. Vamos começar por parte. Ele começou falando da Igreja Católica Apostólica Romana, que surgiu mais ou menos, vamos colocar assim, depois do ano 300. Antes disso, a igreja era única. Você viu o Senhor, e você vai ver no Apocalipse que tinha uma igreja que estava em Éfeso, uma igreja que estava em Esmina, uma em Tiatira, uma Laodiceia, em Laodiceia, em Filadélfia, Esmina, enfim, ali havia 7 igrejas. Só essas 7? Não, havia outras, é lógico. Você vai nas cartas, tinha igreja em Colossos, tinha igreja na Galácia, tinha igreja em Éfeso, tinha igreja em Roma, tinha igreja em Corinto, tinha igreja em Tessalônica, e outras igrejas, mas quando você lê Atos Apóstolos, que Paulo foi pregando, tinha uma igreja em Bereia, em outros lugares, em Antioquia, a primeira igreja só de gentios, como aprendemos agora no último trimestre, enfim, igrejas. Depois veio a Igreja Católica Romana e se juntou tudo sob a direção do suposto sucessor de Pedro. No Novo Testamento não há nenhuma palavra que Pedro tenha sido o primeiro Papa, né? E que ele, dali, quando ele morresse, teria que ter outro sucessor, assim por diante. Não. E que a igreja ele dirige, sucessor, uma série de coisas. Isso aconteceu por um desvio da igreja, quando a igreja se associou ao Estado. Mas eu não vou entrar muito nem nessa questão. A igreja foi se deteriorando, mas sempre Deus levantou pessoas no meio da igreja, bem antes da Reforma Protestante, para protestar contra tudo isso. Se você estudar a história da igreja, você vai ver Savonarola, você vai ver Rus, você vai ver outros que se levantaram e morreram, pereceram, até que em 1517 Lutero pregou diante na parede lá as suas 95 teses, e dali foi colocado como dia da Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517, e não foi só Lutero, Zwinglio, Calvino, outros mais reformadores, que em outros países também trouxeram este alerta. Surgiram várias igrejas protestantes, não existe só uma igreja protestante, Lutero, os luteranos, de Calvino, os petistas, depois transformaram hoje nos conhecidos presbiterianos. Os batistas se dizem antes da Reforma, com o movimento Anabatista, que realmente aconteceu antes da Reforma. Mais adiante, um pouco depois da Reforma, já em 1700 e pouco, surgiram os metodistas, enfim, e foram surgindo denominações, mas todas baseadas naquele princípio da Reforma, que o líder da igreja é Cristo, o cabeça da igreja é Cristo e nós somos o corpo. Ele deu 2 definições aqui. Ele não disse a primeira, o nome da igreja, ele disse uma grande denominação protestante histórica, e aí não disse nem se é brasileiro ou não, tem uma definição sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja. Depois, um documento de uma grande denominação pentecostal americana deu um pouco diferente, vamos colocar assim. No meu conceito de ver, não há nenhum erro teológico aqui entre uma e outra. A igreja é essa aqui, os princípios estão aqui. Como eu disse, os crentes embaixo da mesma, várias denominações diferentes, mas naquela igreja local, você é daquela denominação, debaixo da Bíblia Sagrada, dos ensinos bíblicos,
servindo ao Senhor, remidos e lavados no sangue do Cordeiro. E aqui na parte pentecostal ele diz, com dons, talentos e tal, usados por Deus, é isso que nós falamos no início, e é isso que acontece. Eu acho que elas se completam como uma definição de igreja. Vamos ao ponto 2. A igreja como criação divina. Subdivisão 1. A igreja como ideal de Deus. Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por Ele. Em sua essência, ela é um projeto divino. Como também nos elegeu nele Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, Efésios 1:4. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de um mistério que estava oculto, Efésios 3, do 3 ao 6. Esse mistério que foi revelado era exatamente a igreja. Na mente de Deus, portanto, a igreja já existia. O amor de Deus fez com que ele provesse um plano para salvar o homem caído. Assim, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, a igreja não é um projeto humano. Não foi um projeto de Pedro. Não foi um projeto dos primeiros discípulos ou dos primeiros apóstolos. Foi um projeto de Deus. Como a salvação? Então, a gente sempre fala e repete. A salvação que começou a ser implantada por Deus a partir da queda do homem, mas não foi algo que Deus, vamos colocar assim, inventou naquela hora. Uma ideia brilhante que Deus teve a partir da queda de Adão. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, o projeto de salvação, Deus sabia na sua presciência que o homem poderia cair como caiu e seria necessário ter a salvação. E para que essa salvação viesse, houve todo um projeto. O Antigo Testamento, o Senhor chama Abraão, faz dele um povo, uma nação, para dali saísse o Messias. Depois, Cristo vem, e aí ele traz a nova revelação, uma revelação maior, não que o Antigo Testamento não seja importante, tudo aqui que foi escrito também é a palavra de Deus. Mas agora veio o próprio Cristo, para revelar a salvação, a vida eterna. E aí, ele prega, ele cura, ele opera maravilhas, ele faz milagres, e por fim ele é morto na cruz. E o seu sangue derramado traz o perdão do pecado a toda criatura. O projeto de Deus para a salvação estava consumado, como Cristo diz na cruz, está consumado. Agora ele ressuscita ao terceiro dia, passa 40 dias com seus discípulos e depois manda, depois de 10 dias, envia o Espírito Santo sobre a igreja. Os primeiros 120 cristãos, cerca de 120 cristãos, são batizados com o Espírito Santo e aí começam a pregar a palavra e aí surge a igreja, um projeto de Deus. Deus à frente deste negócio. Paulo chega a dizer um mistério que estava oculto, como ele diz aqui em Efésios 3 a 6, mas que foi revelado. E como esse era um projeto que estava no coração de Deus, diz aqui, assim Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aí alguém vai dizer, se a igreja surgiu no Pentecostes, como é que Cristo morreu lá atrás e se entregou por ela? Porque esse projeto já estava no coração de Deus, para que a sua igreja morresse. Aqui diz, sua igreja em todos os tempos. Se alguém viesse aceitar a Cristo hoje, Cristo se entregou por esta pessoa. No futuro, no passado, em qualquer tempo, desde que ele morreu na cruz do Calvário. Agora vamos para a segunda subdivisão, a igreja como uma realidade concreta. Como vimos, a igreja não ficou apenas na mente de Deus, ela passou a existir de uma forma concreta. O início da igreja acontece na plenitude dos tempos. Na vinda da plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, Gálatas 4:4. Dessa forma, Deus faz congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, Efésios 1:10. Então surge a pergunta, quando a igreja passou a existir de fato? Quando ela se estabeleceu na sua forma concreta? A maioria dos teólogos defende que foi no Pentecostes. A igreja, por exemplo, não é citada nos evangelhos de Marcos, Lucas e João. Mateus fala da sua existência, mas como um evento futuro, em Mateus 16:18. Então, é o que acabamos de falar. Apenas estamos aqui meio que repetindo um pouco e falando no ponto 1.
É lógico que existem teólogos que acham que a igreja surgiu quando Cristo começou a pregar, ou quando Cristo fez os primeiros discípulos, mas nós, da linha pentecostal, em sua maioria, que a igreja surgiu no dia de Pentecostes. O pastor, mas houve pregação antes, Pedro, os discípulos todos pregaram lá, Jesus mandou 70, mandou eles pregarem, fizeram sinais, maravilhas, sim, tudo isso aconteceu lá no tempo do Evangelho. Cristo pregou, fez maravilhas, mas a igreja, como essa realidade concreta, surge no dia de Pentecostes. A partir dali, então, eles passaram a se reunir, sempre estar todos juntos, no início convivendo juntos, doando cada um ao outro o que era necessário, quase como uma comunidade mesmo. Então, a igreja surge aí. Ele diz, em Marcos, Lucas e João, a igreja não é citada. Em Mateus era citada uma vez pelo menos aqui, mas como evento futuro em Mateus 16, 18. Então, seguindo esta linha de pensamento, a igreja no Pentecoste é a terceira subdivisão neste ponto. Depois do Pentecoste, Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar, em Atos 2,47. Não estou nem lendo muitos versículos, porque o autor nessa lição ele está citando literalmente os versículos. Ele está falando o versículo, mas está colocando o texto. Por isso eu não estou lendo muitos aqui na Bíblia. Dessa forma, a igreja que existia apenas no coração e na mente de Deus se tornava uma realidade concreta quando o Espírito Santo é derramado no Pentecostes após a ressurreição de Jesus. Então, vem o dia de Pentecostes. Veja bem, eu disse aqui lá anteriormente sobre o plano de salvação que o Senhor morreu, ressuscitou ao terceiro dia e passou 40 dias com a igreja. Porque ele não passou diretamente com a igreja juntamente, ele teve pelo menos 10 aparições. Existem teólogos que entendem que algumas estão repetidas, mas outras só aparecem uma vez. Então, nesse período, 10 aparições. Pode ser até que ele tenha aparecido mais vezes, mas não foi citado pelos evangelistas. 10 vezes. E a parte final dessa aparição, que está relatada por Lucas em capítulo 24, e novamente por Lucas em Atos capítulo 1, ele dá uma ordem para a igreja. Lucas 24, 49, ficar em Jerusalém até que volte seja revestido de poder. Essa ordem não foi dada apenas a cerca de 120, foi dada provavelmente a cerca de 500 irmãos, como está, se eu não me engano, em 1 Coríntios 15, quando Paulo fala que apareceu a cerca de 500 irmãos. Parte desses foram fazer o que o Senhor falou, ficaram reunidos esperando a descida do Espírito Santo. Outros não. Não quer dizer que depois não tenham se reunido e também sido batizados com o Espírito Santo. E o Senhor então deu essa ordem. E depois, em Atos 18, recebereis a virtude do Espírito Santo, ser-me-eis testemunha tanto de Jerusalém, na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Eles viram Cristo subir, e em Atos há uma explicação muito interessante. Eles ficaram olhando para o céu e os anjos falaram para eles: varões galileus, por que está olhando para o céu? Porque esse mesmo Jesus, da forma que ele foi, ele virá. E aí eles foram ao cenáculo em Jerusalém, se reuniram, durante 10 dias oraram, buscando a descida do Espírito Santo prometida pelo Senhor. E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu, apareceram línguas como que de fogo, um som como do vento veemente, e todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas que eles não entendiam, mas por um sobrenatural de Deus, aqueles que ali estavam perto entenderam que eles estavam glorificando a Deus na língua pátria de cada um. Esse foi o dia de Pentecostes. E aí surgiu a igreja de Cristo.
Vamos então agora para a última subdivisão desta lição de número 1 do primeiro trimestre de 2024. Terceira subdivisão, a igreja como a comunidade dos salvos. Subdivisão 1 dessa divisão 3, regenerados pelo sangue de Cristo. No Pentecostes, o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Já citei este versículo lá atrás. Com essas palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e do batismo. A igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas que fizeram uma pública profissão de fé. O ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão, mas pela conversão. Exatamente esse é o sentido da palavra grega metanoio, traduzida aqui por arrependimento. Significa uma mudança de mente. Assim, a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, a caminho da condenação eterna, mas graças ao Evangelho tiveram suas vidas transformadas. Então isso é simples, mas profundo. Já falamos, vamos repetir. Talvez nesse trimestre todo haja várias repetições, como o trimestre passado foi quando estudamos missões. Qual o meio de ingresso na igreja? Arrependimento, metanoia, mudança de vida. Arrependimento é o seguinte: você estava indo para o caminho certo, foi para o caminho errado, e aí descobriu que estava errado, volta e retoma a sua trajetória. Eu grifei aqui na minha revista. Não é adesão. Não é que as pessoas achem que o evangelho é bonito, bacana, ser crente está na moda, então eu vou entrar para a igreja. Não, é arrependimento, conversão, mudança de vida. Segundo Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Isso não quer dizer que os crentes, remidos, lavados no sangue do Cordeiro, que pertencem à igreja, não irão pecar. Porque se fosse isso, a Bíblia diz lá em 1 João, que nós dissemos que não temos pecado, fazemos mentiroso. Ainda estamos nesse corpo carnal e por isso pecamos, mas não podemos viver em pecado. É necessário ter esta metanoia, esse arrependimento, essa mudança de vida, esse novo viver em Cristo. Quando a pessoa tem essa experiência com Cristo, então, depois ela passa pelo batismo nas águas. A Igreja Metodista Pentecostal, ela pensa que tem que preparar a pessoa. Então, durante um período, nós utilizamos até atualmente as revistas de discipulado da CPD, que são de 2 trimestres. Então, 6 meses. Se a pessoa frequentar a escola dominical, ela vai ter uma classe especial, vai estudar os fundamentos da fé cristã, as doutrinas básicas bíblicas, vai ser conscientizada dessa sua responsabilidade, e estando tudo ok, aquela pessoa realmente entendendo que houve uma verdadeira conversão nela mesma, ela será encaminhada para o batismo nas águas. Nós, Igreja Metodista Pentecostal, batizamos por imersão, e eu, pastor Hélio de Pagornelas, prefiro batizar em água corrente. Se houver uma necessidade, já houve pessoas com problemas de saúde, batizei em piscina, por causa dessa necessidade. Piscina Tone, vamos dizer assim, colocar dessa forma, algumas pessoas, acho que 2 pessoas pelo menos, mas não podendo ir ao rio, onde a gente batiza. No momento estamos procurando batizar em Rio Douro, Bebetá, assim o fazemos. Mas isso aqui não é assunto da lição, aqui apenas falando uma coisa, porque nós estamos dando uma aula aqui sobre essas coisas, e eu já referi lá no início, eu sou pastor metodista pentecostal. Convertendo-se, batizando-se, passa a ser membro da igreja. Mudança de mente, mudança de coração, transformação de vida. Segunda coisa neste ponto, a igreja como comunidade de salvos, selados pelo Espírito Santo. Já foi dito que a igreja, em sua origem no dia de Pentecostes, tem sua origem no dia de Pentecostes. Por meio do Espírito de Deus, somos batizados no corpo de Cristo.
a igreja então passamos a fazer parte dela. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios em sua primeira carta: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um Espírito. Vamos falar alguma coisa que às vezes no meio pentecostal não entendemos muito bem, as pessoas têm algumas dúvidas, mas é bem simples. Todo o remido e lavado no sangue do Cordeiro tem o Espírito na sua vida, recebe o Espírito Santo. Todo. Eu não posso batizar ninguém que não tenha recebido o Espírito Santo. A marca, o selo, a redenção é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Pastor, o senhor está falando de batismo no Espírito Santo? Não, batismo no Espírito Santo vamos falar no ponto 3. Antes dos discípulos receber os apóstolos, alguns discípulos, né, os 120, como eu vou falar no ponto seguinte, terem a experiência do batismo no Espírito Santo, lá em Jerusalém, depois da ressurreição de Cristo, Cristo ressurreto aparece aos discípulos ali reunidos dentro das 4 paredes. Jesus passa pelas paredes, entra ali, e a primeira coisa que ele diz receber o Espírito Santo, assopra sobre eles. Então eles receberam o Espírito Santo. Todo crente tem o Espírito Santo, independente de receber o batismo com o Espírito Santo, que nós vamos falar no ponto seguinte, da importância do batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Então, todo crente tem quando aceita Cristo. Se o Espírito Santo sair da tua vida, você perde a sua salvação. Ou não, pastor, perde imediatamente? Não, a gente sempre não tem crente salvo de manhã e perdido à tarde, depois salvo de noite, perdido de madrugada, não. A perdição eterna do homem vai se dar no dia da sua morte ou no dia do arrebatamento da igreja, quando Cristo voltar e ele não estiver fora da presença do Senhor. Então, este é o ponto. Nós vamos aqui para este ponto importantíssimo, para terminar a questão dessa primeira lição da igreja, a igreja como uma comunidade dos salvos. O batismo de Cristo e do Espírito Santo. Apóstolo Pedro, que exortou os presentes no dia de Pentecostes a se arrependerem, também disse: recebereis o dom do Espírito Santo. Assim podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo, um batismo de capacitação, enquanto o Espírito os batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação, formando a igreja. Então, no dia de Pentecostes, Jesus fez uma promessa para a igreja, que os crentes receberiam o Espírito Santo, o outro Consolador. Cristo estava nessa terra e funcionava aqui no período que ele esteve para aqueles que chegaram a ele como o Consolador, o Paracleto, aquele que está ao lado, o advogado. E Cristo enviou o seu Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? Está claro em Atos 1:8. É um revestimento de poder do alto para nos capacitar melhor a pregar a palavra de Deus, a ser testemunhas de Cristo. E depois do batismo no Espírito Santo, vem os dons espirituais, que Paulo detalhou muito bem em 1 Coríntios 12, dando a lista, não a lista completa, nós já estudamos isso numa lição da Escola Dominical. Há outros dons também colocados em outras listas, parece que existem pelo menos 5 listas, e depois no próprio capítulo 12, no capítulo 14, como utilizar esses dons, porque a igreja de Corinto tinha todos os dons, mas não sabia utilizá-los corretamente. Então, depois do batismo com o Espírito Santo, vem os dons espirituais, que são as ferramentas dadas por Cristo, pelo Espírito, à igreja, para que possamos fazer melhor a sua obra, para que o nome do Senhor seja glorificado através da vida do seu povo, da igreja de Cristo Jesus. Vamos aqui à conclusão desta lição. Nesta lição vimos como surgiu a igreja fundada por Jesus Cristo.
Ela existiu primeiramente no plano de Deus até se estabelecer no Novo Testamento a morte e a ressurreição de Cristo e a infusão dos crentes no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. A Igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sobre teses humanas. Seu fundamento é Cristo, que é a cabeça da Igreja, por isso é um grande privilégio fazer parte da Igreja, o corpo de Cristo. Quero falar algo que eu ia falar no ponto 3 e acabei não falando. Penso dessa maneira e também a nossa denominação pensa dessa maneira. Todos os crentes em Cristo Jesus serão batizados com o Espírito Santo? Não. Por quê? Não temos uma explicação lógica. Eu não vou botar a culpa nos crentes. Hoje a gente, o pentecostalismo, às vezes, alguns dizem, porque não busca, porque não santifica, porque isso, porque aquilo. Deus tem um projeto e é ele. Agora, como você recebe o batismo com o Espírito Santo poder? Buscando. Os discípulos ficaram 10 dias. Algumas pessoas recebem, parece que automaticamente, mas antes elas já santificaram a sua vida. Alguns até nem sabiam que existia o Espírito Santo, mas Paulo, por exemplo, orou por algumas pessoas ali de São de Éfeso, eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Então, mas, em regra geral, hoje, como fazemos? É buscar, orar. Precisa ser em grupo, pastor? Pode ser em grupo, mas o ideal é individualmente. Cada crente sentir esse desejo e orar e pedir para que Deus o batize com o Espírito Santo. E depois que receber esse batismo, também receber os dons de Deus. Pode ser que algum crente não seja batizado com o Espírito Santo. E esse crente não será um crente de terceira categoria, não será um crente menos crente que os outros, não será um crente que, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, não será arrebatado. Isso é bom ficar claro. Infelizmente, não são todos pentecostais. Graças a Deus que hoje os pentecostais têm uma consciência maior. Mas alguns ainda, talvez meio radicais, subestimam irmãos na igreja que não têm os dons espirituais, que não são baseados com o Espírito Santo. Jesus veio salvar a sua igreja, e a sua igreja são aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador e passaram pelo batismo nas águas. Precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo? Precisamos e devemos. E aí ele vai falar isso na conclusão. Como é que surgiu a igreja? Fundada por Cristo. Existiu no pensamento de Deus e se concretizou depois da sua morte e ressurreição com os crentes, recebendo o Espírito Santo, como lá falei antes, do dia de Pentecostes, os 11, e depois firmado no dia de Pentecostes, o começo da Igreja de Cristo. Receberam o Espírito Santo, a igreja foi crescendo, Atos dos Apóstolos, está claro para nos entender. Foi realizada por homem algum? Não. Quem fundou a igreja não foi Papa, não foi apóstolo, não foi bispo, não foi missionário. Essas pessoas podem ter fundado uma organização, uma denominação. Quem fundou a igreja foi Cristo. Ele é o cabeça da igreja, ele é a base da igreja. Sobre esta pedra será edificada a igreja, e esta pedra é Cristo, a rocha firme, inabalável é Cristo, e nós estamos fundados sobre Cristo. Também está fundada sobre teses humanas? Não. Falei lá no início, existem denominações e existem aspectos teológicos diferentes. Eu volto a dizer algo que eu disse aqui várias vezes. Eu, pastor Hélio Ornelas, da Igreja Metodista Pentecostal, na questão da segurança da salvação, seguimos a linha arminiana. Há irmãos em Cristo que seguem a linha calvinista. O céu vai ter arminiano e vai ter calvinista, porque Deus não conhece esses termos são humanos. Eu sou pré-tribulacionista e pré-milenista. Há irmãos pós-tribulacionistas, pós-milenistas, amilenistas. O céu será para todos nós, porque Deus não conhece essas nomenclaturas. Para Deus, quem vai entrar no céu são gemidos e lavados no sangue do Cordeiro. Aqueles que aceitaram a Cristo, tiveram metanoia, mudança de vida, arrependimento, tudo que estudamos aqui. Então, bem importante entender, não são teses humanas.
É Cristo que fundou a sua igreja. Ele é o cabeça, é o alicerce, ele é tudo para nós. Seu fundamento é Cristo, falamos aqui. Cabeça, Cristo, falamos aqui. Por isso é um grande privilégio fazer parte da igreja, do corpo de Cristo. Todo dia ao acordar, agradeça a Deus, porque você é um salvo, remido e lavado no sangue do Cordeiro. E se você um dia assistir este vídeo, você ainda não aceitou a Cristo como Salvador, você ainda não participa da igreja de Cristo, entenda que você precisa ter esta metanoia, essa mudança de vida, esse arrependimento na tua vida, aceitar a Cristo como Salvador, adentrar a uma igreja evangélica, ali ser batizado nas águas e permanecer até o fim, para que o seu nome seja escrito no livro da vida, e naquele grande dia você possa ouvir o som da trombeta de Deus, a voz de arcanjo e subir. Se você já estiver morto, seu corpo ser transformado, ser ressuscitado e transformado, e você estiver vivo, subir à presença do Senhor nos ares para o grande banquete, as bodas do Cordeiro. Deus possa nos abençoar, e se Deus nos permitir, semana que vem estaremos estudando a lição de número 2, imagens bíblicas da igreja. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.